As considerações que eu vou apresentar hoje é com o meu chapéu acadêmico. Tem como base os achados preliminares da minha pesquisa de doutorado na USP, que é sobre relatório de impacto, bem como todos os trabalhos acadêmicos que eu produzi ao longo dos últimos anos sobre o tema de relatório de impacto e os referenciais teóricos que eu utilizo na minha pesquisa. Considerando tudo que já foi abordado até o momento nessa reunião, eu gostaria de fazer só breves colocações antes da gente passar para as questões de maneira pontual, para dizer que o relatório de impacto é uma ferramenta fundamental para a prevenção de riscos. Ele busca ser um instrumento de análise proativa e não reativa, por isso que ele é sempre feito antes, e eu acho que nesse ponto todos concordaram da importância de ser feito antes das operações de tratamento se tornarem concretas, o relatório de impacto. Contudo, é importante também deixar claro que o principal referencial do relatório de impacto é o titular dos dados. Então, quando eu penso na prevenção de riscos, na mitigação de riscos, essa prevenção ela é focada em direitos. Eu estou falando dos direitos fundamentais, eu estou falando das liberdades civis que estão indicados no artigo 5º da Constituição Federal, eu estou falando de direitos associados aos titulares que podem estar envolvidos naquela operação, naquele conjunto de operações de tratamento, de modo que seja uma prevenção efetiva em relação aos direitos e não uma ideia que busque conformidade regulatória como se fosse um projeto de adequação à produção do relatório de impacto, que nesse caso seria um relatório de diagnóstico. Então, para passar para a primeira questão, referente à metodologia, é importante indicar que existem, sim, diversas metodologias ao redor do mundo envolvendo relatório de impacto, mas o fundamento delas é um pouquinho diferente do que a gente tem visto. Eu vou trabalhar aqui nas 3 principais metodologias, que são a abordagem baseada em risco, avaliação de riscos e benefícios e abordagem baseada em direitos. A abordagem baseada em risco, ela já foi mencionada hoje, e é a metodologia clássica para a elaboração de relatório de impacto. É a que existe há mais tempo no mundo e é a mais disseminada em vários países, e é justamente a metodologia obrigatória utilizada no contexto da União Europeia, onde as autoridades de cada um dos Estados-membros produzem relatórios de impacto. Então, os relatórios do ICO, o modelo de relatórios do ICO, da CNIL, todos eles derivam da abordagem baseada em risco. E mesmo ela sendo a mais disseminada hoje no mundo, ela tem enfrentado duras críticas sobre a forma como esse instrumento tem sido interpretado e implementado por agentes de tratamento. Então, avaliar riscos, olhando para a abordagem baseada em risco em alguns relatórios, tem se transformado numa tarefa pura e simples de checar conformidade com a lei, avaliando se as operações de tratamento de dados possuem base legal, se elas atendem aos princípios, se os dados estão sendo eliminados ao final do tratamento. Tudo isso para mitigar o risco de sanções e para demonstrar accountability, ou seja, uma empreitada muito mais voltada ao risco regulatório da organização do que um exercício de mensuração dos possíveis efeitos adversos para o titular dos dados. Já passando para a segunda metodologia, a de avaliação de riscos e benefícios, é um método que, como o nome diz, busca avaliar além dos riscos quais são os benefícios efetivos daquela operação de tratamento quando você analisa ela num relatório de impacto. É um método muito interessante e que tem sido bastante explorado nos Estados Unidos para questões que envolvem abertura de dados abertos e políticas públicas envolvendo o governo digital. Então, é algo que a gente também poderia olhar numa perspectiva mais setorial envolvendo esse tema. E tem alguns trabalhos de fôlego produzidos sobre o assunto pelo Future of Privacy Forum, pelo Berkman Klein Center, que eu posso enviar depois. Por fim, a abordagem baseada em direitos apresenta hoje o debate de fronteira sobre o tema de metodologias para relatório de impacto e surge através dessas críticas que eu mencionei da abordagem baseada em risco, uma vez que entende que esta não vem atendendo à proteção adequada aos direitos dos titulares. Assim, ela é uma nova leitura mais focada em riscos aos direitos do que puramente em riscos regulatórios. E hoje está sendo colocada como provável metodologia a ser utilizada em frameworks e regulações futuras envolvendo a inteligência artificial.
Na minha percepção sobre o assunto, o caminho mais adequado seria, com base nessas metodologias que eu mencionei, a NPD desenvolver um modelo central de relatório de impacto com os elementos que eu irei mencionar em seguida, havendo a possibilidade de, através de cooperação institucional, serem desenvolvidos e aprovados modelos setoriais. Ou seja, a partir desse modelo central, seria possível as agências desenvolverem modelos específicos para os seus setores, respeitando todos os critérios e elementos estabelecidos pela NPD. Esse movimento estabeleceria um ecossistema mais refinado que possa atender às especificidades da natureza das operações de tratamento de cada setor, tornando mais fácil também de ser manuseado pelos agentes de tratamento. Quanto aos elementos que devem constar no relatório, eu trabalhei nos últimos 6 meses, junto com várias pessoas do Data Privacy Brasil, num levantamento de metodologias sobre relatório de impacto. Foram analisados materiais de 112 stakeholders diversos, como autoridades de proteção de dados, centros de pesquisa, entre outros, para a gente justamente entender quais seriam os elementos que deveriam constar no relatório de impacto aqui no Brasil e como que ele poderia ser sistematizado. Assim, chegamos à conclusão de que o processo do relatório de impacto pode ser dividido em 2 momentos. No primeiro momento, a aplicação de um formulário de avaliação de impacto para ser avaliada a necessidade de elaboração desse relatório, que hoje, em diferentes países, é embasado se as operações de tratamento apresentam alto risco, que foi o já mencionado por vários colegas aqui, uma vez que a racionalidade da elaboração do relatório de impacto nasce a partir da avaliação de alto risco. Isso porque o risco é inerente às operações de tratamento de dados. Então, não se trata se pode ou não haver riscos, mas sim quais riscos existem, sua classificação e medidas para mitigação. E um ótimo referencial para esse tema é o formulário produzido pelo IDPS. Dessa forma, depois do formulário de avaliação de impacto, chegamos a uma estrutura de relatório com 9 elementos, sendo alguns critérios legais, em observância ao parágrafo único do artigo 38 da LGPD, e outros complementares que verificamos ser importantes nas metodologias que analisamos. Eu vou falar os 9, um por um. Primeiro seria objetivos da atividade de tratamento. Segundo, legislação aplicável. Terceiro, metodologia. Quarto, análise das atividades de tratamento. Quinto, identificação e avaliação de risco. Sexto, medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco, que é um ponto super importante que precisa ser definido pela NPD. Sétimo, análise da necessidade. Oitavo, conclusões e monitoramento. E, por fim, o nono, aprovação. Lembrando que esses elementos podem variar a depender de como seja regulamentada a publicização do relatório de impacto, que é o tema do terceiro bloco, considerando que, se for seguido o caminho de 2 tipos de relatórios observados do segredo comercial e industrial, a gente pode trabalhar com elementos diferentes, podendo ter uma quantidade mínima de critérios para o publicizável e uma quantidade maior de elementos e detalhamento para o interno. Estabelecidos em uma regulamentação os critérios e elementos da sistematização do relatório de impacto, bem como fornecidos pela autoridade orientações sobre a elaboração desse instrumento, como guias, manuais e até mesmo, quem sabe, um software, a NPD poderá avaliar se o relatório apresentado pelo agente de tratamento atende às determinações e orientações emitidas pela autoridade, ou seja, se ele contém todos os critérios e elementos recomendados e se estes foram suficientemente atendidos. Caso não tenham sido, a NPD pode abrir um prazo para que o agente de tratamento complemente as informações do relatório. Nesse sentido, é importante que a NPD, após o processo de regulamentação e publicação da resolução com materiais, disponibilize uma página e um canal de atendimento em seu site exclusivo para relatório de impacto, a fim de que os agentes de tratamento possam entrar em contato em caso de dúvidas e de consulta prévia, como, por exemplo, quando não conseguirem mitigar o risco de maneira efetiva e tiverem um risco residual alto ou muito alto. Esse não é um ponto abordado especificamente pela LGPD, mas eu entendo que poderia sim entrar numa regulamentação sobre o tema de relatório de impacto. Assim como esse canal também serviria para os agentes de tratamento submeterem os relatórios de impacto solicitados pela autoridade.
Quanto ao prazo, que várias pessoas já indicaram como que pensam em relação à entrega, a regra para fornecimento do relatório de impacto é a autoridade indicar, por exemplo, se não tiver na lei, numa regulamentação, como e quando fazerem um relatório de impacto. Mas não há uma obrigatoriedade de entrega dos relatórios de maneira ampla. Isso acontece apenas quando há algum processo administrativo, algum tipo de fiscalização por parte da autoridade. E nesses casos, o prazo varia bastante para cada autoridade, mas geralmente é dado um prazo de 30 dias para a entrega do relatório, podendo este ser ampliado devido à complexidade das operações de tratamento ou da tecnologia que está sendo analisado. E aqui eu friso os 30 dias corridos, podemos colocar assim, porque a LGPD ela se aplica a todos os setores. Então, por mais que em 15 dias alguns agentes de tratamento consigam entregar um relatório de impacto, isso se torna mais difícil, por exemplo, para o setor público, para algumas questões que envolvem, por exemplo, políticas públicas que trabalham com tecnologias, ou tratamento massivo de dados que envolvem complexas tecnologias envolvendo tipos variados de risco. Por isso que é importante a gente pensar num prazo que funcione para todos os setores que são regulamentados pela NPD. Quanto ao último ponto, associado à possibilidade de contratação de auditoria independente, não me parece o caminho mais adequado, porque a competência para avaliar relatórios de impacto é da NPD, e particularmente eu desconheço alguma autoridade que tenha terceirizado, por exemplo, a análise de relatório de impacto, mesmo que seja de maneira prévia. No entanto, quando essa pergunta foi proposta, eu pensei, caso isso venha a ser de fato aprovado, em como que seria uma possibilidade de análise dessas auditorias, e por isso me permitam usar como analogia a previsão na LGPD do apoio de organismos certificadores, a ANPD, para questões que envolvam os mecanismos de transferência internacional indicados no artigo 35. Não há uma possibilidade parecida como essa envolvendo o tema de relatório de impacto na LGPD. No entanto, entendo que é necessário um processo de análise de auditorias parecido com o que é feito hoje por autoridades ao redor do mundo quando se trata de organismos certificadores, com todo um processo de avaliação pública e transparente que envolve a comprovação da observância à lei, conhecimento sobre a matéria, condições técnicas, estrutura e demonstração de ausência de conflitos de interesse. E mesmo após autorizado o organismo e elaborado por ele uma análise, compete ainda à autoridade aprovar essa análise, revisar essa análise ou anular a análise que foi feita. Então, eu vejo que é um tema para ser visto com cautela e que depende de regulamentação específica por parte da NPD, que seja independente da regulamentação atual sobre relatório de impacto que estamos debatendo. Bom, eram essas as minhas considerações iniciais. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Todos os materiais e a minha apresentação que eu mencionei vão ser encaminhados à NPD e eu permaneço à disposição para maiores dúvidas ou comentários. Muito obrigada.